Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que dei o nome de Ana. Então essa é a bolsa Ana. Ela ficou muito linda com esses detalhes que fiz com contas de madeira. E também com essa alça única, olha, que ficou super econômica. Coloquei também um botão imantado. Gostou do modelo de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você está conhecendo o canal agora e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative também o sininho das notificações, assim você receberá a notificação quando eu postar um vídeo novo. Agora, se você deseja ajudar a apoiar ainda mais, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Para fazer a bolsa, a gente vai precisar de aproximadamente 200 metros do fio náutico em polipropileno. Esse que estou usando mede 3 milímetros e é um fio macio, olha como vocês podem ver, ele não é duro. Existe no mercado uns fios em polipropileno que são bem duros, esse não é, tá pessoal? Esse é macio, olha, é bom de trabalhar. E eu usei agulha de crochê de 3,5 milímetros, eu vou deixar a numeração da cor desse fio e todos os detalhes dos materiais usados na descrição do vídeo, tá? E para fazer os detalhes, eu usei 154 contas de madeira. Essas medem 10 milímetros. E eu comprei essas contas, pessoal, em loja de bijuterias, tá? Mas vocês encontram também em armarinhos, tá? Aviamentos. Essas bolinhas, pessoal, precisa ter uma abertura na medida que passe a agulha de crochê, tá? Essa tem uma abertura um pouco grande, não pode ser aquela com abertura fininha. Vamos precisar também de um par de argolas articuladas de 30 milímetros, de uma alça em corrente que mede 1 metro, mas você pode fazer a sua alça com o próprio fio. Agora as medidas. Olha, pessoal, com a bolsa dobrada assim, ela está medindo 25 centímetros, mas com a bolsa aberta, ela mede em torno de 33 centímetros, tá? E a altura ficou medindo em torno de 21 centímetros. E de profundidade, em torno de 10 centímetros. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 33 correntinhas. Eu vou fazer um nó e esse nó eu não conto como correntinha, tá? Vou contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 33 correntinhas e ficou medindo 23 centímetros. Agora, viro as correntes para trabalhar aqui nas alcinhas de trás. Vou pular a primeira alcinha e vou iniciar na segunda. Vou fazer pontos baixos até o final das correntinhas. Um ponto baixo em cada alcinha de base. Primeira carreira pronta, fiz um total de 32 pontos baixos. Agora, faço uma corrente para virar o meu trabalho. E aqui na segunda carreira, eu vou fazer também 32 pontos baixos, pegando nas duas alcinhas. Terminei a segunda carreira e fiz também um total de 32 pontos. Agora, faço uma corrente e viro para iniciar a terceira carreira. Aqui na terceira carreira, a gente também vai fazer 32 pontos baixos. Então, estamos aqui na terceira carreira. Nós vamos precisar de 12 carreiras para formar a base retangular. Então, eu vou adiantar aqui as 12 carreiras, tá, pessoal? E já volto para mostrar para vocês. Fiz 12 carreiras. Olha, vou contar em pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, tenho 12 carreiras, cada carreira com 32 pontos. Agora, eu vou medir para vocês terem uma noção. De comprimento, ficou medindo 23 centímetros. De largura, 9 centímetros.
Agora, a gente vai fazer um contorno aqui na base. Então, eu fiz aqui o último ponto. Agora, a gente vai trabalhar essa lateral. Aqui nessa lateral, a gente vai distribuir 12 pontos, tá? Então, aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou colocar mais 2 pontos. 1 e 2. Vou marcar esse primeiro ponto dos 2. Então, dentro desse último ponto, eu fiquei com 3, né? Porque esse ponto pertence a esse lado. Agora, eu vou continuar distribuindo 2 pontos na direção dessas alcinhas atravessadas, tá? Ó. Já coloquei aqui os 2 pontos, né, na direção dessa alça atravessada. Então, tenho 2, agora venho, coloco mais 2, 3 e 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. E agora aqui, 11 e 12. Então, trabalhamos aqui esse lado e fizemos 1, né, que é o ponto marcado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Agora, a gente vai trabalhar esse lado, onde temos 32 pontos, e vamos repetir os 32 pontos, tá? 1, 2, 3. Então, aqui a gente vai trabalhar os 32 pontos. Fiz 32 pontos desse lado, agora a gente vai distribuir os 12 pontos. Então, eu vou trabalhar também na direção dessas alcinhas atravessadas, olha. Então, aqui eu tenho as primeiras alcinhas atravessadas, eu vou colocar 2 pontos. 1 e 2. Aqui também 2. Distribuí os 12 pontos. Agora, eu vou trabalhar aqui desse lado os 32 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer 32 pontos baixos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, trabalhei os 32 pontos e cheguei ao final. Então, aqui no contorno, nós ficamos com um total de 88 pontos, tá? Esse trabalho é múltiplo de 4, tá? Então, eu vou tirar esse marcador. Vou fazer um baixíssimo nesse ponto marcado. E vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto. Agora, laço, venho aqui para o próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho para o próximo, pegando nas 2 alças e faço o segundo ponto alto. Então, fizemos 1, 2, 3 pontos altos. Agora, a gente vai começar a aplicar as bolinhas, olha, as contas de madeira, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, olha. Fiz 3 pontos, eu vou introduzir a agulha dentro da bolinha, né? Dentro da conta. E venho para o próximo ponto, puxo o fio como se fosse fazer um ponto baixo, laço, passo por dentro dessa alça e por dentro da bola, ó. E passo finalizando aqui na alça de cima. Feito isso, eu laço e venho para o próximo ponto e faço os 3 pontos altos. Já fiz um, laço, venho para o próximo, faço o segundo ponto alto, no próximo, o terceiro e último ponto alto.
Agora, passo aqui a agulha por dentro da conta, venho para o próximo ponto e faço tipo um ponto baixo. Laço, passo aqui por dentro e por dentro da conta, finalizando. Então, a gente vai trabalhar assim, ó, 1, 2, 3 pontos altos e uma bolinha. 1, 2, 3 e uma bolinha de madeira, uma conta, tá? Então, vamos continuar. Laço, faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3. 4. Agora, introduzo a agulha por dentro da bolinha, né? Por dentro da conta. E faço uma espécie de ponto baixo, ó. Introduzo a agulha, puxo, dou altura, laço e passo aqui por dentro, ó. Agora, laço, venho para o próximo ponto e faço os 3 pontos altos. Olha como está ficando. Essas contas, pessoal, acaba trazendo mais estrutura para a bolsa, olha. Olha como fica do outro lado. Fica bem presinha, tá? E bem alinhada. Pego uma bolinha, passo aqui dentro da agulha, venho para o próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. Passo aqui por dentro e finalizo. 3 pontos altos. Uma bolinha. É bem facinho, né? Ó. Bem simples, mas fica muito bonita a bolsa. Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira. Olha, já apliquei aqui as bolinhas e estou chegando ao final. Então, aqui eu tenho o último ponto, vou introduzir a agulha por dentro da conta e aplicar aqui no último ponto com um ponto baixo. Então, a primeira carreira já está pronta, a primeira carreira com as contas. E eu coloquei aqui um total de 22 bolinhas, tá? 22 contas. E para encerrar a carreira, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntinhas para iniciar a próxima carreira. E nessa próxima carreira, será feita inteira com ponto alto, ponto sobre ponto. Vamos colocar um ponto também aqui em cima da bolinha, tá? Em cima da conta. Vamos fazer também um total de 88 pontos. Então, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base por toda a carreira. Estou chegando ao final da carreira de pontos altos. Vou trabalhar aqui o último ponto, é onde a gente tem uma bolinha, né, uma conta. E vou encerrar a carreira aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, a segunda carreira aqui da subida da bolsa já está pronta, com um total de 88 pontos. Agora, subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço, venho para o próximo ponto, faço mais um ponto alto e no próximo ponto também. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui nessa carreira, tá? 3 pontos altos e uma conta. Introduzo aqui na agulha, próximo ponto, faço um ponto baixo, laço, venho para o próximo e faço 3 pontos altos aqui de intervalo entre as contas. Agora, uma conta.
3 pontos altos e coloco uma conta. Então, a gente vai trabalhar assim, uma carreira com conta, uma carreira sem conta, uma carreira com conta. A gente vai intercalar, tá? Então, eu vou subir aqui algumas carreiras para adiantar o meu trabalho e já volto para mostrar para vocês. Estou chegando ao final aqui da última carreira. Vou fazer aqui mais um ponto alto para completar os 3. E agora eu vou colocar a última bolinha aqui em cima do último ponto. Então, terminei aqui essa última carreira. Eu vou só encerrar aqui para vocês verem. Nessa última carreira, a gente vai encerrar de maneira diferente. Então, vou dar um espaço no fio, vou pular as 3 correntinhas e venho aqui nesse ponto alto, de trás para frente, levo essa laçada lá para trás. Agora, passo a agulha aqui por baixo da laçada que levei para trás e por dentro da alça. Ajusto o fio que vem do novelo, laço, trago para frente e já faço uma correntinha. Essa correntinha já pertence à próxima carreira. Então, ficou assim, pessoal. Olha, então ficou assim, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com bolinhas, né, com as contas. Em cada carreira dessa, eu coloquei 22 bolinhas. Então, no total, eu usei 154 bolinhas, 7 carreiras com 22 bolinhas. E carreiras com pontos altos sem bolinhas, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no total, eu subi 13 carreiras, tá? Olha por dentro como ficou até aqui. E essas bolinhas também, ela dá uma certa firmeza para bolso, olha, ela deixa a peça um pouco mais firme, tá? Agora eu vou medir para vocês terem uma noção. De largura está medindo 33 centímetros e de altura aqui nas 13 carreiras em torno de 20 centímetros. Agora voltando aqui, eu tinha feito uma correntinha, né? Agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer um total aqui de 88 pontos, pegando nas 2 alcinhas. Não precisa apertar muito esses pontos, porque a partir da segunda carreira de contorno, a gente vai trabalhar o ponto baixo centrado. Então, eu vou adiantar essa carreira de pontos baixos, olha. Vou dar a volta, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final dessa carreira. Vou fazer aqui o último ponto baixo, que é em cima da conta, da bolinha, né? Vou dar um espaço no fio, vou pular aqui a primeira correntinha e venho aqui no primeiro ponto baixo, tá? A partir de agora, a gente vai encerrar assim, encerrar e iniciar desse jeitinho, tá? E a partir dessa carreira também, a gente vai iniciar os pontos baixos centrados. Então, eu vou introduzir a agulha no centro da correntinha, sair aqui atrás também no centro dela e vou passar a agulha aqui por dentro da alça, ajusto, laço e trago aqui pra frente. Trago, dou altura e faço uma corrente. Essa corrente equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado da carreira, tá? Agora, venho para o próximo ponto, no centro dele, e vou iniciar os pontos baixos centrado. Eu vou fazer aqui, pessoal, algumas carreiras de pontos baixos centrados, tá? E volto depois para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Então, essa é a primeira carreira de pontos baixos centrados. Eu vou fazer mais algumas e volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Olha, fiz 3 carreiras de pontos baixos centrados. Contando aqui com a primeira carreira de pontos baixos, fizemos 1, 2, 3, 4. Já trabalhei aqui o último ponto. Agora, eu vou dar um espacinho no fio para cortar e arrematar. Agora, pulo a correntinha, venho aqui no próximo ponto, levo esse fio para trás, introduzo a agulha dentro desse último ponto, pegando aqui nessas 2 alças,
E vou trazer aqui o fio para baixo, aqui por dentro. Ó, dessa forma fizemos o arremate invisível. Agora, eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo. Agora, eu vou cortar o excesso e selar essa pontinha com a chama do isqueiro. Prontinho, até aqui ficou assim. Agora, nós vamos fazer a alça de mão da bolsa e vamos fazer uma alça tubular. Então, eu vou fazer um nó e vou fazer 9 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 correntinhas. Essa quantidade de correntinhas vai definir a espessura da sua alça. Então, se você quiser alça mais larga, basta fazer mais correntinhas. Que a alça mais fina, menos correntinhas. E vou encerrar essa carreira aqui, olha, em cima da primeira correntinha com um ponto baixíssimo. A partir de agora, a gente vai trabalhar apenas com pontos baixíssimos, pegando nas alcinhas de cima. Então, vamos fazer aqui 8 pontos baixíssimos, olha. O importante é você não pular nenhum ponto, tá? Para não dar diferença na sua alça, ó. Alcinha de cima. E vou fazendo os baixíssimos. Sem apertar, tá? Terminei, agora venho aqui para o primeiro ponto desse lado e continuo. A gente vai trabalhar assim até o tamanho desejado, tá? Ponto a ponto. Olha como está ficando. Eu vou adiantar aqui a minha alça e já volto com vocês. Olha, já trabalhei aqui algumas carreiras e a minha alça ficou medindo 24 centímetros. Agora, eu vou cortar o fio para arrematar. Para arrematar, eu vou fazer aqui um nozinho. Poderia ter feito também com agulha de crochê e arrematar também com agulha de crochê, tá? Vou dar umas passadas aqui só para fechar um pouco e ficar com acabamento melhor. E agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. E vou cortar o excesso. E vou selar bem assim, bem pouquinho, só para não desfiar depois, tá? E vou fazer a mesma coisa desse lado com essa ponta. Como ela tá mais curtinha, eu vou usar agulha de crochê. E ficou assim. Agora, eu vou prender aqui as argolas articuladas. Essas argolas medem 30 milímetros, tá? E a nossa alça está prontinha. E já dobrei a bolsa para colocar a alça. Dobrei aqui no meinho do canto, ó. Aqui no meio do canto. Do outro lado também, no meio, olha, fiz assim. Bem certinho. Os dois lados precisam estar com a mesma medida. E vou colocar a alça nessa direção.
Olha como ficou. Esse modelo de alça, pessoal, prendendo aqui, fica bastante econômico, porque a gente usa apenas uma e dá uma fechada aqui também na abertura da bolsa. Agora, eu vou costurar na bolsa esse botão imantado. Ele mede 18 milímetros, tá? Eu vou centralizar e vou costurar. Para costurar, eu vou usar linha de nylon e agulha comum. Olha, já costurei o botão imantado. E também já prendi a alça em corrente, que mede 1 metro. Costurei aqui a minha etiqueta. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe também o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.